Shalom, shalom, sejam bem-vindos em nosso canal. O tema do estudo nosso de hoje são as bodas do Cordeiro. Vejamos aqui à luz da palavra do que se tratam as bodas do Cordeiro, que banquete é este, como será este banquete, onde será este banquete, em que tempo profético será esta festa, esta grande festa e este banquete. Nós separamos em 3 partes este estudo. Ele ficou um pouco robusto, nós temos muitos textos para falarmos a respeito deste assunto. Eu separei aqui os principais textos, na verdade todos os textos que falam a respeito de bodas ou de um banquete, né, de uma grande ceia, ou de um banquete, algo de uma festa que tenha o que comer, certo? A fartura para comer. Então, separei alguns textos aqui a respeito disso, mas também separei outros textos que falam a respeito do meu entendimento sobre as bodas, que vão agregar informação e conhecimento aqui para nós entendermos um pouco melhor. Portanto, eu separei em 3 partes. A primeira parte nós veremos o texto principal, que está em Apocalipse, e também veremos algumas profecias a respeito deste tema, deste mesmo tema, tá bom? Veremos alguns textos no Velho Testamento e veremos alguns textos no Novo Testamento. Será a primeira parte. A segunda parte, nós veremos as parábolas. A primeira das bodas e a segunda parábola, a parábola da grande ceia. Então, estudaremos na segunda parte as parábolas. E na última parte, na terceira parte, falaremos sobre o Salmo 23. Sim, falaremos sobre o Salmo 23 e o que ele tem a ver com as bodas do Cordeiro. Tem muito a ver, tem tudo a ver com as bodas do Cordeiro e nós estudaremos isso também nesta última parte do nosso estudo, tá bom? Fiquem conosco até o final, assistam as 3 partes para que possa ter um entendimento pleno deste assunto. Vejamos o texto que fala a respeito disso. Está em Apocalipse, capítulo 19, versos 6 a 9. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então há um casamento, a noiva a si mesma já se ataviou, são chegadas as bodas do Cordeiro. Cordeiro, o noivo, Jesus, a festa, as bodas já estão preparadas. Então, o que seria isso? Nós temos que olhar aqui para o contexto do texto para começarmos a entender. Ele está falando do quê? Aleluia, pois reina o Senhor. Então, ele está falando o momento aqui em que Jesus tomará posse do reino no milênio. Está falando do reino de Deus, o reino do Senhor aqui na terra, pois reina o Senhor. Então, nós já entendemos que as bodas estão atreladas ao reino de Deus. As festas, bodas, estão atreladas à implantação do reino de Deus aqui na Terra no milênio, certo? A ceia das bodas do Cordeiro. Então, há um banquete, há uma ceia na festa, nas bodas do Cordeiro. Há uma noiva, há um noivo, já está tudo preparado. E o que será que isso significa? A ceia das bodas, um lugar à mesa na ceia das bodas. Bem-aventurados aqueles que são chamados, aqueles que têm um lugar à mesa. Bem-aventurados quem tem um lugar à mesa na ceia das bodas. Mas o que significa um lugar à mesa? Primeiro nós vamos ver aqui o reino de Deus. O que é reino de Deus no Velho Testamento e principalmente no contexto ali no tempo de Jesus? O reino de Deus
é Israel, porque Israel tinha a missão de ser bênção para as nações. E através de Israel, que é a descendência de Abraão, viria o Messias, o ungido de Deus, para implantar o reino de Deus aqui na terra. Então, o significado de reino de Deus, resumidamente aqui, nós temos até outros vídeos que falam mais detalhadamente a respeito disso, certo? Reino de Deus, então, é Israel na sua era messiânica, quando Jesus implantará aqui na terra o reino de Deus. Eles aguardavam ali já na primeira vinda de Jesus, e não era o propósito de Deus. A primeira vinda de Jesus, sim, já era para trazer o reino através da nova aliança em Jesus, uma nova aliança. O Espírito Santo já dentro de nós, já transformando as nossas vidas de dentro para fora. Então, escrevendo as leis de Deus agora escritas no coração, a nova aliança, as leis de Deus escritas agora no coração, de dentro para fora. A segunda vinda, externamente, também teremos corpos transformados, né? No arrebatamento haverá ressurreição dos mortos com corpos novos, transformados, e os vivos serão transformados da mesma forma, mesmo corpo glorificado, certo? Mas no tempo de Jesus, os 3 textos que eu trouxe aqui a respeito também, que fala de ceiar, de um lugar à mesa, no tempo de Jesus, então, o reino de Deus fazia referência a Israel. E filhos do reino, então, quem seriam? Os judeus, relacionados à descendência de Abraão. Então, os judeus, o povo de Israel. Então, qual o significado de sentar à mesa? Para os judeus, sentar à mesa é honra, você ser convidado para sentar à mesa num banquete, numa festa ou num simples jantar de família. Isso é honra para o convidado. Você ser convidado é você ser aceito pela família, pelo chefe da casa, pelo dono da casa. Então, até os dias de hoje, há esse costume de, no Shabat, quando eles vão estudar a palavra de Deus, eles se reúnem sentados à mesa, comendo, ceando. Eles fazem as orações a Deus ali, eles fazem a leitura da palavra de Deus, todos sentados à mesa, no banquete, ceando, comendo e bebendo. É um momento de comunhão, é um momento de alegria, é um momento de festa. Então, este é o sentido, é ser aceito, ser honrado. Esse é o principal sentido. Vejamos aqui no Novo Testamento, Lucas 22, 24 a 30, um ensino de Jesus a respeito de humildade. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Olha aqui a vaidade já, né? Desde aquela época, no ser humano. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. E até essa palavra benfeitores aqui no grego significa um título de honra conferido ao que tenha prestado seus serviços ao país, bem como a príncipes. Então, aqueles que exercem autoridades que recebiam um título de honra. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve, porque Jesus foi assim, não foi? Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Então veja que ele insere aqui esse contexto de sentar à mesa. Quem está à mesa ou quem serve à mesa? Porventura não quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu pai me confiou um reino, então agora ele acrescentou aqui junto o conceito de reino, está falando o tema, né, sobre o reino de Deus. Como o pai me confiou um reino, eu vou-lhe confio. Olha, ele dividindo também o reino ali com os seus discípulos, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Então, olha que honra ali esse convite para eles, essa divisão, dividindo o reino com eles. Meu pai me confiou um reino, eu vou-lhe confio também. Então, a coparticipação no reino com Jesus, né? Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Então, comer e beber. E vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Que coisa interessante aqui, né? Lucas também, capítulo 13, versos 22 a 30, outro ensino de Jesus. Passava Jesus por cidades e aldeias ensinando a caminho e caminhando para Jerusalém.
E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos procurarão entrar e não poderão. Quando já for tarde, né? Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, então já é tarde, fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele nos responderá: Não sei de onde sois. O que isso nos faz lembrar? Bater a porta se fechar, tentar entrar, e não vos conheço, né? Não sei de onde sois, Parábola das 10 virgens nos faz lembrar desta parábola que traz o mesmo ensino. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas, mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Praticais iniquidades. E o que significa aqui essa palavra em grego? Que foi traduzida como iniquidades. Aqui é esta palavra aqui, adiquia, uma profunda violação da lei e da justiça, ato de injustiça, veja bem, muito grave isso aqui. Então, os que praticam profunda violação da lei e da justiça, lei e justiça, então é injustiça. Então, são todos que não vão entrar, não, só os que praticam iniquidade, os que praticam profunda violação da lei e da justiça, tá? Então, fica a dica aqui, como entrar, então, praticando a lei, justiça também. Quem não praticar, ou seja, os iníquos não entrarão no reino. Então, os iníquos não entrarão no reino, nem cearão com ele nas bodas do Cordeiro. E ele continua aqui: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus. Olha mais uma vez aqui, o reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, isso aqui, ó, dos 4 cantos da terra, Norte, Sul, Leste e Oeste, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Então Deus abriu aqui os filhos do reino, que inicialmente eram só os judeus, agora Deus abriu essa oportunidade para todos os cantos da terra, né? Os gentios aqui, os gentios e os judeus, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos. Então é exatamente isso que eu estou falando. Os gentios hoje já estão entrando no reino de Deus, na nova aliança, já estão participando dos benefícios do mundo vindouro, já nos dias de hoje, pelo Espírito Santo. Nós já temos participado dos dons, dos presentes, das bênçãos do reino de Deus, já nos dias de hoje. Os gentios, que eram os últimos, sendo os primeiros. E os primeiros, que eram os judeus, vão ser os últimos. Sim, eles ainda entrarão. Haverá o tempo de restauração de Israel. A palavra nos atesta isso. Há muitas profecias a respeito disso, da restauração de Israel nos últimos dias. Sim, haverá restauração para eles. Então, primeiro, os gentios estão entrando no reino, então, que eram considerados os últimos, estão sendo primeiros. E os primeiros, que são os judeus, serão os últimos a entrarem no reino, mas entrarão. E a palavra diz que quando houver essa restauração de Israel, do povo judeu, com o seu Messias, Jesus, todo Israel será salvo. Isso inclui também os gentios, todo Israel, porque nós fazemos parte de Israel como filhos da fé, na fé, né? Em Jesus, filhos de Abraão também, pela fé. Que maravilha, não é? Vejamos mais um texto aqui: a cura do criado de um centurião, ou seja, gentio. Centurião romano, gentio, e o seu criado gentio. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta, nem mesmo entre os judeus achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Vejo a mesma expressão aqui: muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Onde? No reino dos céus. A festa, as bodas, será onde? A festa será no reino dos céus, o próprio milênio. O reino de Cristo aqui será as bodas, a celebração das bodas do Cordeiro.
Ao passo que os filhos do reino, como nós vimos, quem são os judeus, serão lançados para fora nas trevas exteriores. Ou melhor, nas trevas, aqui não está falando exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mas então todos os judeus, não, porque nós vimos que grande parte do povo de Israel, sim, haverá restauração no final dos tempos. Mas esta geração aqui, e principalmente a geração da liderança de Israel, que vai ser lançado nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Sim, esta geração que rejeitou a Jesus, que rejeitou a nova aliança, a graça por meio de Jesus, esta geração não será salva, certo? E por que a liderança? Porque a liderança estava corrompida no tempo de Jesus. Eles já compravam os cargos, o sacerdócio já não era mais da linhagem de Levi, não eram mais levitas, já tinham de outras tribos também que exerciam sacerdócio no templo. Sumo sacerdote, o cargo de sumo sacerdote também era comprado muitas vezes. Olha, este ano eu quero, quem pagava mais conseguia o cargo naquele ano. Então o negócio estava bem corrompido já, até mesmo ali dentro do templo. Então Jesus, por isso que Jesus fala, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de meu pai. A casa do pai, a casa de Deus é o templo, é uma referência, uma expressão usada pelos judeus em referência ao templo. As ovelhas perdidas da casa do meu pai, porque eram o sacerdócio ali, o sacerdócio corrompido dentro do templo, certo? Então, estes sim serão lançados para fora nas trevas. Então, sentar à mesa é ser aceito, honrado. Então, diante de tudo que nós vimos aqui, o milênio são as bodas do Cordeiro. Agora, e um lugar à mesa, o que significa isso? Então, é algo dentro do reino de Deus. Haverá no reino de Deus um lugar especial para esse grupo que aceitou o convite, aqueles que vão entrar no reino de Deus, em que ele que será participante do reino junto com Cristo. O Pai me confiou um reino e eu vou-lo confio, para que comais e bebais. Só que eles rejeitaram. Então virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa. Então é um lugar especial no reino de Deus, no milênio. Então o que seria isso, um lugar à mesa, né? Nós veremos um pouco mais adiante. Então já entendemos que as bodas do Cordeiro faz menção então ao milênio, a um lugar especial que nós teremos no milênio, no reino de Deus implantado aqui na terra. As profecias que nós vemos no Velho Testamento, e eu chamo aqui de regra do micro e macro, porque muitas profecias ali já aconteceram inclusive, então foram profecias locais, focais, pontuais, e muitas já aconteceram. Porém, a Bíblia tem esse mistério, que muita coisa ali foi pontual, mas o texto e os acontecimentos se repetirão no final dos tempos, nos últimos dias, com uma amplitude muito maior, que é o que eu chamo de macro, envolvendo também outras nações, o mundo inteiro, e vai ser numa amplitude muito maior. Então, hoje nós vamos ver essa questão do macro, uma amplitude maior para o final dos tempos. Como é que nós enxergamos isso? Começaremos aqui Isaías 25. Eu vou ler bem rapidamente para nós ganharmos mais tempo aqui na aula. O Senhor, ó Senhor, então o nome próprio de Deus aqui, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei, a ti louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. A palavra conselho aqui em hebraico é etzah, conselho, desígnio ou propósito. Então, talvez aqui o tradutor, se ele colocasse propósito, nós entenderíamos um pouquinho melhor, né? E tens executado os teus propósitos antigos, fiéis e verdadeiros. Sim, todos os propósitos de Deus serão executados todos a seu tempo, porque da cidade fizeste um montão de pedras, da cidade forte uma ruína. Então há uma destruição aqui da cidade forte, a fortaleza dos estranhos, então dos estranhos, dos inimigos, já não é cidade, jamais será reedificado. O que está falando? A destruição dos poderosos no final dos tempos, a grande vindima, a ira de Deus. Aqui a grande vindima é a ira de Deus, o tempo da ira de Deus. Está em Apocalipse 14, 17 a 20.
Pelo que povos fortes te glorificarão e a cidade das nações opressoras te temerá. Do que está falando isso aqui? Povos fortes glorificarão o milênio. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará o nome do nosso Senhor Jesus, o Salvador, o Cristo, o ungido, o Messias, certo? Então aqui fala do milênio, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado. Então alguém vai passar por dificuldade aqui, um povo que vai passar por dificuldade, está falando a respeito disso. Na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Olha aqui a dificuldade que alguns passarão e já estamos passando, né? Agora no final dos tempos, porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro. O bufo aqui é ruach em hebraico, que é vento, hálito, mente, espírito. Ruach pode ter esse sentido. Vejamos aqui, como calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. O hino triunfal é como se fosse a vitória, uma expressão aqui falando a vitória dos tiranos. Então não terá vitória, os tiranos não terão vitória. Está falando que a grande vindima, Deus os vencerá, a grande ira de Deus e a ira do Cordeiro aqui, que nós vemos a grande vindima. Em Apocalipse 14 também há outros textos referentes a isso, há muitos textos referentes à ira de Deus, o dia da vingança do Senhor. O Senhor dos Exércitos dará neste monte, que monte? O Monte Sião, de Jerusalém sairá o reino de Deus, do Monte Sião. A todos os povos um banquete. Agora chegamos aqui à profecia do banquete. Um banquete de coisas gordurosas. Guardem bem essa expressão, banquete de coisas gordurosas. Isso aqui tinha um sentido bom naquela época, né? Então as coisas gordurosas faziam as pessoas engordar e isso era um bom sinal naquela época, né? Nós temos que entender o contexto da época. Uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Então, ó, mais uma vez, pratos gordurosos, mais uma menção disso a respeito daqui, do banquete. O que significa o milênio? Está falando referência ao milênio. De Sião sairá a Torá, sairá a lei. Isaías 2:3 fala a respeito disso. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Sim, todas as nações hoje têm um véu para não enxergar a verdade de Deus, para entender a palavra de Deus, mas será retirado, todas as nações servirão ao Deus do universo, né? O Deus criador de todas as coisas, o Deus poderoso, o nome dele, que é esta tétrade, essas 4 letras aqui, YHWH, em hebraico é Yud, Rei, Vav, Rei. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou, olha que maravilha, tragará a morte, ou seja, a morte será tragada. Fala do que? Do milênio. Já a respeito aqui do milênio, naquele dia, olha, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, quem estamos esperando, e Ele nos salvará. Quem que está para nos buscar e nos salvar? Este é o Senhor, que é o nome próprio de Deus, a quem aguardávamos, na salvação, ó, na sua salvação. Salvação de quem? Do Deus Todo-Poderoso, o nome próprio dele aqui. Interessante que a palavra em hebraico aqui usada é Yeshua, é exatamente o nome de Jesus. E na sua Yeshua, ou Yeshua, na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Nos alegraremos em quem? Em Jesus, que é a salvação enviada por Jesus, por Deus, o Todo-Poderoso, Yud, Rei, Vav, Rei, certo? Então, exultaremos em Jesus e nos alegraremos nele. Que coisa maravilhosa! É a vinda de Jesus para a implantação do reino, a era messiânica. Porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa. Aqui, está tudo aqui fazendo uma referência a uma profecia pontual aqui, micro, mas também fala do Jesus no Monte Sião, no milênio, a respeito disso. Certo? Então vimos aqui Isaías 25, também Isaías 61 também faz menção de um lugar à mesa da ceia do Senhor. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Quem será que foi ungido para pregar as boas novas aos quebrantados? Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Quem? Jesus.
a apregoar o ano aceitável. Que ano aceitável? O ano dos redimidos, a palavra também fala a respeito disso, o ano dos redimidos, o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então, o dia do Senhor, aqui ó, grande dia, o dia do Senhor, que será a vinda de Jesus, para o justo será salvação, será bênção, e para os que ficarem, os ímpios, os iníquos, os seus inimigos, será dia de vingança dos tiranos da terra, certo? E se pôs sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Quando será isso? No milênio isso aqui vai acontecer, certo? Falando do milênio, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Agora vem o texto profético do tema das bodas, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros, sacerdotes e ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações. Então, falando aqui de comer na ceia do Senhor, comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Coisa mais linda. Então, é no reino, é no milênio que nós vamos ceiar. No milênio haverá a ceia, nós comeremos as riquezas das nações. E aqui nós vemos no verso anterior, estranhos se apresentarão e apacentarão. Sim, haverá nações que sobreviverão à grande tribulação, serão raros os homens, as pessoas nessa época, mas a Bíblia atesta isso, que haverá, sim, nações que sobreviverão à grande tribulação e eles gerarão novas gerações durante o milênio e nós reinaremos sobre essas nações junto com Jesus, com Cristo. Ele dividirá conosco essa coparticipação no reino. Seremos sacerdotes e ministros do nosso Deus no reino milenar, no reino messiânico de Jesus. Então, comeremos as riquezas, fala da autoridade que nós teremos sobre estas nações. Isso será o nosso alimento. Isso será o nosso alimento. Essa autoridade que nós teremos, essa diferenciação, esse lugar especial, a mesa que teremos. Este é o lugar especial. Comeremos as riquezas, teremos esta autoridade sobre as nações. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Coroa de glória, no milênio, a recompensa do Senhor. Porque eu, Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo, dar-lhe-eis fielmente a recompensa. Olha a recompensa aqui. E com eles farei aliança eterna. O que é recompensa? É galardão. É a recompensa pelas obras, que Deus nos promete isso em toda a sua palavra. E a aliança será eterna, por toda a eternidade. A sua posteridade será conhecida entre as nações. Somos nós, seremos conhecidos entre todas essas nações sobreviventes que terá no milênio. Os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Seremos reconhecidos como família do Senhor, sim. Então, sim, teremos um posicionamento, uma posição diferente dos outros, certo? Nós teremos corpos glorificados, vejamos aqui, corpos glorificados, teremos a natureza divina, seremos coparticipantes da natureza divina. Pedro nos ensina isso, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4, ele fala a respeito disso, seremos coparticipantes da natureza divina, seremos filhos, chamados filhos de Deus, porque a nossa natureza será espiritual, e por isso que nós seremos chamados família do Senhor. Que coisa mais linda, esse é um lugar especial, a mesa, é participar da mesa na ceia do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça,
como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com suas joias. Olha que interessante, ele está falando de um casamento, de um noivo e de uma noiva, fala de vestes de salvação. Então há uma veste específica para a salvação, envolveu com um manto de justiça. E essa veste também tem um manto de justiça, então veste atrelado com justiça, um casamento, né? Salvação. O casamento às bodas do Cordeiro. Quando? Será o milênio. O milênio será este casamento, porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. A justiça, porque é conhecido como reino de justiça, que será quando? No milênio, e toda língua confessará. O louvor de todas as nações aqui para o grande Rei, será aqui no milênio. Que maravilha! Não é mesmo? Aqui profeticamente nós encontramos aqui as bodas do Cordeiro e a ceia também das bodas do Cordeiro, o casamento e a ceia aqui em Isaías 25 e Isaías 61 também. Vejamos mais alguns textos no Velho Testamento, começando pelo Salmo 18. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então, lembrando da regrinha sempre, a regrinha do micro e do macro. Então, teve uma aplicação pontual ali. O Salmo teve essa aplicação, esse sentimento de Davi, de gratidão, né, que dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, com relação aos seus inimigos e o ter livrado das mãos de Saul. Porém, nós entendemos que isso também haverá uma aplicação também no final dos tempos, o qual nós estamos hoje em dia, né? Verso 39, pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Então, olha aqui, falando de submissão dos inimigos de Davi, certo? Daqueles que se levantaram contra ele. No verso 43, das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Olha aqui que interessante essa expressão aqui, me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Olha aqui a servidão destes povos que se levantavam contra Davi, e o Senhor reverteu essa situação e Davi se tornou cabeça dessas nações que passaram a servi-lo. Bastou-lhe, vamos lá, verso 44, bastou-lhe ouvir-me a voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Olha a submissão aqui. Verso 47, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu os povos. Mais uma vez aqui a submissão dos povos para com Davi. Este termo aqui, tomou vingança, é muito interessante também, porque no final dos tempos a palavra nos fala que Deus tomará vingança contra os seus servos, né? O sangue dos seus servos que serão ainda, muitos ainda passarão por isso no final dos tempos, na grande tribulação. O seu sangue derramado ali, então haverá vingança contra os seus servos, os seus santos. Então nós vemos que profeticamente também para o final dos tempos. Então lembramos disso, tomou vingança e a submissão dos povos. Lembrando também que Davi tipifica Jesus, a pessoa do Senhor Jesus. O trono que vem de Davi, a promessa que de permanecer o trono na linhagem de Davi, né? Então, colocando o Senhor Jesus nesta posição, ele será o cabeça de todas as nações, todos os povos se submeterão a ele e o obedecerão, serão submissos e serão servos dele. Então, vemos também esta profecia no Salmo 18. Salmo 22. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Olha que interessante aqui. Verso 26. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Falando de comer e se fartar, fala de banquete, de fartura de um banquete. Nos faz lembrar também no Novo Testamento, quando Jesus fala que bem-aventurado aqueles que choram porque serão consolados, né? Bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Olha que interessante, fartar-se. Então, continuando o texto. Louvarão o Senhor
os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Viver para sempre. A partir do milênio nós temos vida em abundância, que é esta vida para sempre. Verso 27, lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Gente, do que se fala isso? Do que se trata isso? O milênio, claro, quando a gente vê todas as nações, aqui todas as famílias das nações, claramente se faz menção ao milênio em que todas as nações se converterão, se prostrarão diante do Rei, o Senhor Jesus, o Messias, aquele que foi escolhido e ungido para este propósito. 29. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Os que descem ao pó, uma menção à morte. Aqueles que morreram, haverá ressurreição. Lembrando que também que são duas ressurreições e temos nosso estudo aqui sobre ressurreição, em que nós vemos detalhadamente isso, as duas ressurreições que existem, a primeira e a segunda, apenas essas duas que a Bíblia nos aponta. Então, todos ressuscitarão, todos, sem exceção, todos ressuscitarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, se até aquele que não pode preservar a própria vida. Olha só, até aquele que não pode preservar a própria vida, aquele que não terá vida eterna, que passará pela segunda morte, que a Bíblia ali em Apocalipse nos ensina a respeito disso. Até estes deverão se prostrar perante ele. Que coisa maravilhosa, não é? É a vinda de Jesus para o milênio, é a primeira ressurreição. Todos vão passar pelo tribunal de Cristo, alguns ficarão para a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos, mas todos passarão pelo tribunal de Cristo. E neste momento todos se prostrarão perante ele, até aqueles que foram condenados para a morte eterna. Eu entendo dessa forma este texto. Vamos, verso 30, a posteridade o servirá. Mais uma vez aqui, ó, a posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura, haverá geração, haverá nascimento de novas pessoas no milênio. 31. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Vejam aqui, ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Do que ele está falando aqui? Olha, ele já claramente falou que é a respeito do milênio. Então, provando para nós aqui que no milênio, sim, haverá geração vindoura, sim, haverá nascimento de novas pessoas. Não daqueles que são chamados família de Deus, que teremos corpos transformados, seremos como os anjos, não são dados a casamento, a Bíblia nos fala isso. Dúvidas também no nosso estudo sobre ressurreição, falamos bem a respeito disso, mais a fundo a respeito disso, certo? Próximo salmo aqui, Salmo 45. Peguei apenas um versinho aqui, ó. Em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. Príncipes por toda a terra, vejam bem. Então, quando a gente vê essa expressão por toda a terra, por todas as nações, do que se fala? Está se falando do tempo do reino milenar de Cristo, o reino de Deus, que é o tempo do Messias, o reino do Messias aqui na terra. Então, príncipes por toda a terra, os quais fará príncipes os teus filhos. Me fez lembrar também da parábola das minas, que ali na parábola é falado ali para aqueles que trabalharam as minas e renderam as minas, e fala sobre cidades, terás domínio sobre cidades. Então, olha os príncipes por toda a terra. Interessante esse Salmo 45. Salmo 47. Batei palmas todos os povos. Olha mais uma vez a expressão todos os povos. Do que se trata aqui? Que tempo que se trata esse salmo aqui? Do milênio, do reino de Deus, o reino messiânico,
aqui na terra. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Então toda a terra se alegrará com a presença de Deus, com o seu rei Messias aqui na terra, né? Verso 2, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Meu Deus, que coisa mais linda, não é mesmo? O grande rei de toda a terra. Milênio, está falando aqui do tempo e do reino milenar de Cristo. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Verso 3, vou repetir. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Então as nações servirão ao povo de Deus. Entendeu? Aqueles que serão chamados de família do Senhor, família de Deus, os filhos de Deus, que serão coparticipantes da natureza divina de Deus. Então, todas as nações serão submissas a nós, certo? Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor, aqui é o nome próprio de Deus, o Senhor. Ao som de trombeta, olha que interessante, ao som de trombeta, e nós sabemos que é o som da última trombeta, o Messias virá, o nosso rei virá, aparecerá nas nuvens com grande poder, com grande glória, que maravilha. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso rei, cantai louvores. Deus é o rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, todas as nações. É o reino milenar de Cristo, o reino de Deus. Aqui sim será o reino de Deus, o milênio. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão. Quem são os príncipes dos povos? O povo do Deus de Abraão. Aquilo que nós já vimos até no outro salmo aqui anterior. Porque a Deus pertence os escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente. Que maravilha será este tempo, o tempo do reino de Deus, o milênio com Cristo. Que maravilha. Isaías 14, vejamos também Isaías 14. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó. Vejamos aqui que hoje, no momento de hoje, Israel ainda não reconhece Jesus como o seu Messias enviado por Deus, mas Deus se compadecerá e haverá restauração e eles passarão a reconhecer Jesus como o Messias enviado de Deus. Está breve, viu, meus irmãos? Está breve este tempo, este dia dessa reconciliação de Israel com o seu Deus e com o seu Messias, que é Jesus. Vejamos aqui então, porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá Israel. Quem é Israel? O povo escolhido de Deus sempre foi e sempre será. E os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Gente, isso aqui é maravilhoso e importantíssimo para nós. E unir-se-ão a eles os estrangeiros. Quem são os estrangeiros neste texto aqui? Fala dos gentios, os gentios que se unirão e se tornarão também parte deste povo de Israel. Gentios crentes em Jesus, crentes no Messias e em Deus. Claro, somos nós, os cristãos. Disso que eu estou falando aqui, unir-se-ão a eles, nós, os cristãos. Vejam bem, nós seremos unidos a eles, certo? E estes se achegarão à casa de Jacó. Então nós temos que nos achegar a Israel, nós temos que nos aproximar, como Paulo fala isso na carta aos Efésios, que nós fomos aproximados à comunidade de Israel. Nós fomos aproximados. Nós temos que nos achegar à casa de Jacó. Nós não substituímos Israel nas promessas. Não substituímos, temos que tirar isso, e por isso que nós temos sempre essa incumbência de falarmos e de orarmos, pagarmos o preço e buscarmos isso, a restauração no meio cristão. Precisamos restaurar o cristianismo, porque está muito atrelada a essa doutrina da substituição que não existe. Isso é do maligno, essa doutrina não vem de Deus, porque não substituímos Israel nas promessas de Deus. Ao contrário, nos achegamos, nos aproximamos e tornamos também
parte desse povo. Que maravilha, né? E podemos ter também, usufruir também dessa promessa para as nossas vidas também. Falo nós porque eu sou dos gentios também, não sou judia, certo? Continuando o texto aqui, verso 2: os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Vejam aqui a submissão de todas as nações para com Israel, para com o povo de Deus, a família de Deus, a que será chamada família de Deus. Então a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que o cativaram e dominarão os seus opressores. No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir, e o texto aqui segue, mas para mim o importante está aqui no início: no dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho. Descanso do trabalho. 6 dias trabalharás, e o 7º será dia de descanso, o 7º será um dia de santificação para Deus. Que maravilha, né? E profeticamente, o que isso significa para nós? O 7º milênio, o milênio do reino de Deus, de Jesus como nosso Messias aqui reinando na terra, trazendo-te descanso para o seu povo, o povo de Deus, e também para a humanidade, que não terá o mal, Satanás estará preso por 1000 anos, certo? Então, nós entendemos perfeitamente aqui o descanso do teu trabalho. Todos esses anos falando a respeito de Deus para todas as nações, trazendo a palavra de Deus. Agora é o nosso descanso. Nós viveremos e seremos servidos por estes povos. Que maravilha, a autoridade que teremos diante das nações. Isaías 60. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. As trevas cobrem a terra. Do que se trata? A ira de Deus, o dia do Senhor. Joel nos fala que será dia de densas trevas, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Olha o Messias no milênio. Que lindo. Isaías aqui, não é? Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Todos vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, as tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância, e aqui também a abundância tem o sentido de multidão, a abundância do mar se tornará a ti. Do que fala isso aqui? Fala dos mortos que ressuscitarão, que o mar dará os mortos que estarão ali nele, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Olha, mais uma vez aqui falando a respeito das riquezas das nações para com Jerusalém, para com Israel, povo de Deus. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian. E aqui ele dá uns exemplos, de acordo com o contexto ali da época, que eles entendiam que fazia parte da riqueza, da prosperidade, certo? A multidão de camelos, dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Olha aqui o louvor e adoração a Deus com ouro e incenso, eles trazendo as riquezas ali para a adoração do nome de Deus. Vemos também isso interessante. Verso 10: estrangeiros edificarão os teus muros e os seus reis te servirão. Porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. Aqui falando de Jerusalém, o povo de Israel. Mas olha aqui, estrangeiros edificarão os teus muros. Que maravilha, né? As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, falando da Jerusalém, né? As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações. Mais uma vez aqui, as riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis, porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. E aqui vem a vara de ferro do Messias, com o qual ele regerá
toda a terra, né? Sim, essas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o olmeiro, o bucho, conjuntamente, para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés, todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Aqui é uma expressão até interessante: mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis. Então aqui nós seremos servidos, será o nosso descanso, seremos servidos com as riquezas das nações, a submissão destes povos, destas nações, para com o seu povo que morará ali em Jerusalém, nós que seremos família de Deus, né? Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Então nós vimos aqui mais algumas profecias que falam a respeito dessa autoridade, dessa submissão dos povos, também com relação a comer e fartar-se com as riquezas da terra. E que riquezas seriam essas? Nós vimos agora alguns exemplos em Isaías 60, e que nós já podemos ter uma ideia do que o Senhor quis e está preparando para nós. Então nós entendemos que o casamento e as bodas do casamento, a festa, a ceia do casamento, faz referência ao 7º milênio da humanidade, que nós conhecemos como 7º milênio da humanidade, que nós podemos dizer isso, né? É o 7º dia de descanso. O reino de Deus implantado aqui na terra será o milênio governado por Jesus, o milênio messiânico, certo? Então, o que é o casamento? É Jesus quando ele vai casar com os seus salvos, os seus redimidos, os salvos que estarão no reino de Deus. Então, o casamento é o reino de Deus. Quando os dois se unirão aqui, Jesus vai dar a sua coparticipação do reino para os salvos, vai dividir aqui com os salvos. Nós teremos a plenitude do Espírito Santo dentro de nós. A nossa natureza será divina, né? Nós seremos coparticipantes da natureza divina. A nossa origem será espiritual, nosso corpo será espiritual. Não será mais este corpo carnal, mas um corpo espiritual. Aqui será o casamento. E as bodas, a festa, a ceia, é a coparticipação dos salvos. Eu entendo dessa forma diante de todos os textos que nós lemos, entendendo o contexto dos textos, eles nos levam a crer que seja isso, a coparticipação dos salvos no reino de Deus, no milênio, na era messiânica, no reino milenar, quando Cristo reinará por 1000 anos sobre as nações. Então seremos sacerdotes e ministros de Deus, seremos chamados família de Deus, comeremos as riquezas das nações, aqui remete à autoridade. Então esta autoridade é o que vai nos alimentar, então a glória, a honra, a autoridade e domínio. E eu entendo então que isso aqui é sentar à mesa, e isso aqui é ceiar com Deus, não é mesmo? Então já entendemos aqui o conceito então do que seriam as bodas e o que seria também o ceiar com Deus, né? O banquete. Então há aqui a parábola das bodas, também há a parábola da grande ceia, e eu também quero falar a respeito do Salmo 23. O que o Salmo 23 tem a ver com o nosso tema, no nosso estudo de hoje, mas chegaremos lá. E por hoje ficaremos por aqui. Esta foi a primeira parte desse estudo. E nos próximos estudos nós falaremos das parábolas e também do Salmo 23. Não deixem de assistir as outras partes, porque elas completam aquilo que nós já começamos a estudar nesta primeira parte. Tá bem? Assim nós teremos o conceito completo, entenderemos completamente o conceito bíblico a respeito das bodas do Cordeiro. E eu desejo que Deus abençoe a todos vocês.